Boa noite a todos. Uma excelente semana a todos. Não sei o que fez barulho aí. É muito bom estar novamente com vocês aqui, iniciarmos novamente uma semana, na verdade, biblicamente falando, já se iniciou ontem no pôr do sol. E para você também que nos acompanha pelas redes sociais, Facebook do Espaço Novo Tempo, aqui de Piracicaba, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Novo Tempo. Melhor ainda se você vier aqui conosco, estar aqui conosco, é uma comunidade que gosta de receber pessoas. Nosso propósito é compartilhar de esperança, fazer discípulos, e para isso nós temos um grande prazer se vocês também compartilharem aqui conosco a sua presença. Semana passada, eu conversei com vocês sobre algumas coisas que a gente tem um foco mais assim, para o lado aqui temporal. Quem que se lembra? Quem estava aqui na semana passada? Quem que se lembra do tema da mensagem? 5 passos para a prosperidade, né? Que tinha falado. 5 passos. Pegamos o livro de Josué, vimos ali, através da história de Josué, na verdade, uma instrução com 5 pontos importantes que Deus deu para Josué, para que ele prosperasse, em seus caminhos aqui, conduzindo o povo à terra prometida. Normalmente, quando a gente escuta uma mensagem assim, não tem como a gente não olhar realmente para a nossa vida aqui, na nossa vida temporal, nossa vida secular, com os planos que a gente tem. E realmente Deus quer que a gente prospere aqui. Mas a mensagem de hoje, eu quero falar sobre recebendo a promessa de Deus. E a tendência é a gente sempre pensar nas promessas das coisas temporais, mas hoje eu não quero falar sobre isso. Quero falar sobre uma outra promessa, que talvez seja a segunda maior promessa da Bíblia para nós, para o nosso tempo. Qual é a primeira promessa que nós podemos imaginar? Qual é a principal promessa que nós temos de Deus? Que está lá em Gênesis, no capítulo 3, depois da criação do homem e da mulher, da queda do homem e da mulher, recebemos uma promessa de Deus. Qual é a promessa que a gente espera ansiosamente? A volta de Cristo, João 14, vamos lá em João, no livro de João. Eu quero falar, na verdade, no Evangelho de João 14, nós temos a promessa da volta de Jesus. Se eu perguntar para você, qual é a segunda promessa que tem nesse capítulo? Que depois da volta de Jesus, é a promessa, eu acredito que a promessa mais importante depois da volta de Jesus é a que nós temos que realmente ansiar a cada dia, buscar na nossa vida. Qual é a promessa que Jesus fez no capítulo 14? O que é, Fernando? Nos levar para o céu. Isso. Ótimo. Então tá bom. Tem uma terceira, então, mas ótimo. Na verdade, Jesus falou que ele virá e nos levará para habitar com ele. Eu quero falar, na verdade, sobre a promessa do Espírito Santo. É sobre isso que eu quero falar. Porque de todos os seus planos, nós estamos agora numa época que a gente começa a olhar para trás e ver o que aconteceu nesse ano, Estamos aí, temos dia 9, aqui no Start nós temos dia 9, na semana que vem, dia 16, temos um Start de gratidão. Não percam o Start da gratidão, é a Thaís Castilho que vai fazer e convidou várias pessoas para falar sobre gratidão. E a gente já sabe a importância dos benefícios das pessoas que realmente vivem e têm gratidão, inclusive com relação às questões daquilo que Deus tem feito na nossa vida, Depois temos dia 23, que é o Natal, que é o pastor Robert, provavelmente, que vai estar fazendo a mensagem. Depois dia 30, e terminou o ano, que vai ser provavelmente o Alexandre. Essa que é a escala que deve se cumprir aqui. Então, temos aí, além de hoje, mais 3 domingos aqui no Start. Estamos encerrando o ano e a gente começa a olhar para trás. Como é que foi esse ano de 2018 para você? Os objetivos que você traçou, você conseguiu realizar os seus objetivos, não realizou alguns, já tem os novos planos para 2019? Essa época que realmente olhar para frente. Mas eu quero falar de algo muito mais importante do que isso, que é a promessa do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo agindo na sua vida, se você está permitindo que o Espírito Santo esteja agindo realmente ouvindo a voz do Espírito Santo na sua consciência e sendo obediente a Ele,
todas as promessas que você busca, na verdade, vão ser promessas que realmente Deus tem sonhado para você. E você pode ter certeza que Deus opera o querer e o efetuar. Amém? Você também que nos assiste, eu quero falar então sobre o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo. E o tema é recebendo a promessa de Deus. Aí ficou uma coisa em aberto, né? Recebendo, que promessa é essa? Mas a promessa, a melhor promessa que nós temos depois da vinda de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Verso 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, vem em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que nem a Fernanda nos disse, né? Depois da promessa da volta de Jesus, a melhor promessa é que Ele vai nos levar. Mas eu quero agora a gente descer um pouquinho mais, aqui em João 14 ainda, verso 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Que promessa maravilhosa. Jesus foi, né? Subiu ao Pai, subiu aos céus, mas Ele deixou a palavra aqui, outro Consolador, no original é alós paracletos. Alós significa outro da mesma categoria. Então o Espírito Santo não é uma força como muitos imaginam. Então, um outro Consolador, e Consolador, um amigo, um intercessor, que está hoje, ele fala assim, que está convosco, e aí a promessa dele, habitará em vós. Então é dessa promessa que eu quero falar. Feche os olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido que estás nos céus, em nome de Jesus, nós estamos com a Tua palavra aberta. Senhor, estamos numa época do ano muito propícia para avaliarmos a nossa vida, como temos andado, nossos sonhos, nossos planos, tudo aquilo que conquistamos ou deixamos de conquistar. Mas, Senhor, nós sabemos, como sendo a igreja que nasceu dentro do Teu coração, com a missão de levarmos o Evangelho eterno, nós conhecemos as profecias, Pai, e sabemos que pouco tempo resta, Pai. Não podemos, Senhor, embora seja o nosso desejo natural, nos preocuparmos com as coisas desse mundo, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para discernirmos até que ponto, Senhor, devemos não nos enrolar com as coisas desse mundo, Senhor, mas, acima de tudo, buscar a Tua promessa, a promessa do Espírito Santo na nossa vida. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, mas Ele faz também muito mais coisas, Pai. Ele nos direciona à verdade, nos direciona ao Senhor, à Tua palavra, enfim, Ele nos capacita para muitas coisas. E é sobre essa promessa que nós queremos ouvir hoje o Senhor falar conosco e o Senhor nos manter, Senhor, com sede de buscar o Espírito Santo. Pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Então esse é o primeiro ponto que eu quero realmente conversar com vocês. O Espírito Santo é o que nós precisamos na nossa vida. É o principal que nós precisamos realmente buscar. João, capítulo 16, verso 8. Se eu perguntasse para você, qual é a função do Espírito Santo? Tem algo aqui que nós, adventistas, vamos falar realmente de primeira mão. Qual é a função do Espírito Santo? Quem pode me dizer a função do Espírito Santo? Nós usamos muito, João 16, verso 8. Vamos lá, vamos ler. Isso, João 16, verso 8 diz o seguinte: o Espírito Santo nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o que a gente, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é nisso que a gente mais costuma se ater.
É nisso que a gente mais costuma se ater. Lógico que a obra de salvação é a obra do Espírito Santo na nossa vida. E é o que mais a gente precisa realmente desse convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós precisamos também do Espírito Santo para realmente vivermos a nossa vida depois que nos entregamos a Jesus. A partir do momento que nós nos convencemos do pecado, da justiça e do juízo, nós naturalmente aceitamos a pessoa de Cristo na nossa vida, o sangue de Jesus derramado, né, o perdão dos nossos pecados, nós nos arrependemos do nosso passado. Porém, nós precisamos realmente tomar posse do poder do Espírito Santo a cada dia. E é isso que muitas vezes nós deixamos de fazer. Quem quer ser testemunha aqui de Cristo? Quem é testemunha de Cristo aqui? Então, vamos só falar sobre a promessa. Que promessa que é, então, que Deus fez e que Jesus vem falando aqui? E ele fala da promessa que viria. Lucas, capítulo 24. Verso 49. Então, primeiro eu quero mostrar esse texto, né? E agora, eu enviarei sobre vós o Espírito Santo, tal como meu Pai prometeu. Não comecem ainda a falar aos outros. Boa essa versão, hein? Fiquem aqui na cidade até que o Espírito Santo venha e encha vocês de poder do céu. Quantos de nós temos tentado falar de Cristo para as pessoas sem realmente estarmos imbuídos do poder do Espírito Santo? Aquele que invoca o nome do Senhor, a partir do momento que nós cremos, né, em Jesus, invocamos o nome de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo no nosso coração, habitando dentro de nós. Mas é importante nós nos atermos sobre essa promessa do poder do Espírito Santo. Um pouquinho mais para frente, ainda, continuando o livro de Lucas, como que está? Deve ter na sua Bíblia um subtítulo aí. Qual é o subtítulo que tem? Tem na sua Bíblia aí, Lucas 24, antes do verso 50? A ascensão de Jesus, né? Então, um pouquinho antes de Jesus subir. Na verdade, ele vai com os discípulos e fala para os discípulos: olha, não saiam falar. Vocês passaram 3 anos, mais ou menos assim, ó. Vocês fizeram quase que uma faculdade, né? 3 anos e meio com Jesus, com o Criador de todas as... Imagine que ensino. Mas Jesus fala o seguinte: não saiam para falar. Você imagine você ter aula com o melhor professor do universo. E ele fala para você o seguinte: só que vocês não vão sair. Não saiam para falar aquilo que vocês aprenderam. Antes, vocês têm que receber a promessa do Pai. Vamos no livro de Joel, capítulo 2. Vamos ver que promessa que era essa, então. Joel, capítulo 2. Depois a gente volta em Lucas. Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Alguma Bíblia tem subtítulo aí? Antes disso? Está como na sua Bíblia? Promessa da efusão do Espírito. Algumas, a minha vai estar promessa do derramamento do Espírito. Ou seja, muito antes de Jesus nascer aqui. Profeta Joel. Se tivermos 400 anos de silêncio, imagina quantos anos. Então assim, promessa. Depois de derramar novamente as minhas chuvas, eu derramarei o meu Espírito sobre todos vocês. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Derramarei o meu Espírito até sobre os seus escravos, sejam eles homens ou mulheres. Se você pegar e for fazer um estudo, você vai ver que pela Bíblia, 3 classes de pessoas, antes de nós somos privilegiados. 3 classes de pessoas tinham o Espírito Santo. Lembra quando a gente vai lá no livro de Daniel, que quando Deus o usa, vários, né, Nabucodonosor e outros vão falar assim, olha, que esse homem realmente tem o Espírito de Deus dentro dele. Os reis eram ungidos com Espírito, eles também, os reis, os sacerdotes e os profetas. 3 classes de pessoas. O povo em geral não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje, essa promessa. E essa promessa, então, Jesus vem falando que um pouco antes da ascensão dele, agora Lucas 24, né, que nós lemos,
eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Jesus está falando então agora sobre essa promessa do Espírito Santo. Vamos daí para Atos dos Apóstolos, que seria a continuação aí do capítulo 24 de Lucas, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Vamos lá, capítulo 1, verso 1 em diante. Agora, escrito por Lucas, também o Atos dos Apóstolos, pela forma como ele escreve aqui, ele diz o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 em diante. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando, querido amigo, vou ler nessa versão então. Querido amigo que ama a Deus, da minha primeira carta eu contei a você, agora apagou, a vida e os ensinos de Jesus. E como ele voltou para o céu depois de dar aos seus apóstolos novas instruções por meio do Espírito Santo. Durante 40 dias depois da sua crucificação, ele havia aparecido aos apóstolos diversas vezes em forma humana e provado para eles de muitas maneiras que era realmente ele que estava ali. Nessas ocasiões, falou a respeito do reino de Deus. Num desses encontros, ele disse que não deixassem Jerusalém até que o Espírito Santo viesse sobre eles em cumprimento da promessa do Pai. Um assunto que já tinham discutido antes. Olha lá o livro de... João batizou vocês com água, lembrou ele. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de bem poucos dias. Em outra ocasião, quando Jesus apareceu a eles, perguntaram: o Senhor vai libertar Israel de Roma agora e nos restaurar como uma nação independente? O Pai é quem determina essas datas, respondeu ele, e elas não são para vocês saberem. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então receberão poder para testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém, de toda a Judéia, de Samaria e até dos confins da terra, a respeito da minha morte e ressurreição. Então, se nós queremos, pode deixar o texto aqui, se nós queremos testemunhar, receberei o poder. E a palavra aqui, fazendo a conjunção, então receberão poder para testemunhar. Se nós queremos realmente ser testemunhas, verdadeiras testemunhas, porque a gente pode muito bem, racionalmente, ter um comportamento moralmente correto para a sociedade. E talvez as pessoas olhem para nós e falem: nossa, que pessoa diferenciada, olha, ele faz as coisas de forma correta, e isso e aquilo e tal. Mas não é isso que Jesus está falando. Poder para pregar, para ser testemunha, realmente testemunha, é aquela pessoa que presencia o fato. É a pessoa que realmente está com Jesus. Não é eu ter um comportamento pela Bíblia orientado, enfim, pelos bons valores morais da sociedade, aquilo que a gente sabe que é certo ou que é errado, e eu fazer esse discernimento. Jesus está falando de uma outra coisa. A palavra aí, poder, muitos já conhecem, é um texto muito conhecido. A palavra original é dunamis, que tem a ligação na sua etimologia com dinamite, dunamis, dinamite, poder, algo explosivo, algo muito grande. Então não é eu fazer da forma como eu, com os meus talentos naturais. Então por que eu preciso do Espírito Santo? Primeira coisa que nós, como seres humanos, precisamos vencer o nosso próprio eu, Se a gente voltar um pouquinho no verso 6 aqui, vejam como os discípulos eram. Não é muito diferente da gente, Volta no verso 6. Em outra ocasião, quando Jesus apareceu aos discípulos, perguntaram: o Senhor vai libertar Israel de Roma agora e nos restaurar como uma nação independente? Olha que espírito de vingança, Imagine o povo judeu sendo humilhado. E agora Cristo sendo exaltado. Cristo havia ressuscitado. Eles não tinham mais do que duvidar do poder que existia. E o que eles queriam? Lembra da passagem de João e Tiago? Quem que vai ficar na direita? Quem que vai sentar na esquerda? Nós queremos realmente, nós achamos que nós somos autossuficientes. E a gente sempre quer estar numa posição de eminência, uma posição de autoridade, uma posição de poder. A gente quer sempre ser reconhecido. O eu sempre quer prevalecer. Alguns dias atrás eu conversava com uma pessoa, daí a pessoa estava fazendo, não me lembro que a gente falou de alguma coisa do passado,
a tendência da gente, eu falo assim, não quero nem ficar muito conversando, porque eu começo a lembrar do passado. E se eu ficar olhando para trás, eu vou ser que nem a estátua de Sal lá, a esposa de Ló. Eu vou olhar para trás e eu vou começar a lembrar de tudo aquilo que eu passava. E se eu olhar para trás, eu deixo de olhar para Jesus. O ser humano, nós estamos numa situação aqui que naturalmente a nossa tendência é sempre cair. É sempre cair. Então nós precisamos do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo para vencer o nosso próprio eu. Não tem como nós vencermos essa batalha se não for com o poder do Espírito Santo. Jesus sabia disso. Tanto que, imagine, depois de uma faculdade, né, de uma universidade, ali um pouquinho antes de Jesus subir, eles ainda estavam perguntando, e aí Jesus? Então quer dizer que agora nós vamos chutar o trono romano, agora nós vamos instituir aqui, Jerusalém vai ser novamente a sede do poder mundial? Eles estavam já fazendo os planos ali. Jesus está falando do reino dos céus. Ainda eles não estavam entendendo, porque eles estavam querendo ainda, né, uma posição de poder. É isso que a gente busca. E somente com o Espírito Santo que nós conseguimos vencer. Como é que está o seu grau de relacionamento com o Espírito Santo, de poder? Outra coisa que nós precisamos do Espírito Santo, Jesus também sabia disso, é que, inclusive Jesus, se a gente pegar o evangelho lá de Lucas e olhar, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo desce em formato de pomba e fala assim, e ele lê o texto de Isaías, fala, eis que o Espírito Santo, né, está sobre mim e me ungiu para pregar, para curar, para evangelizar. O próprio Jesus, quando o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, ele vai falar também sobre a necessidade do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 10, nós precisamos do Espírito Santo para vencer o inimigo. Você acha que você consegue vencer o inimigo somente conhecendo a palavra de Deus, sem o poder do Espírito Santo? 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 e 4. Como é que está na sua Bíblia aí? É verdade que eu sou um ser humano comum e fraco, porém não emprego planos e métodos humanos para ganhar as minhas batalhas. Uso poderosas armas de Deus, e não as que são feitas por homens, para derrubar as fortalezas do diabo. E muitas vezes o apóstolo Paulo tem outros textos, quando a gente lê em Efésios, e está tendo um estudo sobre Efésios aqui, nas quintas-feiras, e outros textos, o apóstolo Paulo falando, e nós vemos a vida do apóstolo Paulo realmente uma vida de poder, porque é impossível nós vencermos o inimigo se não estivermos cheios do poder do Espírito Santo. Amanhã ou depois você está na rua, você fala assim, ei Senhor, eis-me aqui, estou aqui para fazer a tua obra. Aparece uma pessoa possuída por um espírito do mal, o que você vai fazer? Você vai fazer que nem aqueles irmãos lá em Atos dos Apóstolos, lá, aqueles 5 irmãos, chegaram lá para a pessoa que estava endemoniada e falaram assim, olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, esconjuro-vos que saia desse homem. E o que aconteceu? O espírito prevaleceu sobre os 5, arrancou até a roupa deles, saíram tudo correndo. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, porque não conhecia nem o Espírito nem Jesus. Então, como que nós vamos vencer? O inimigo está aí. Inclusive as batalhas que nós temos a cada dia, no nosso lar, no nosso negócio, na nossa vida, na nossa carreira, no nosso colégio, na nossa escola, no espaço Novo Tempo. Vocês acham que o inimigo não tenta atuar aqui? Ou em todas as igrejas, em todos os lugares. É engraçado que a gente fala muito, né, de planejamento estratégico, né, nas empresas, missão, visão, valores. João capítulo 10, verso 10. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Está lá a missão. Jesus falando qual é a missão dele. Como é que nós vamos vencer? Se você não tiver o poder do Espírito Santo para vencer. Se você não tiver imbuído do Espírito Santo. Vemos os discípulos, vamos lá em Atos, capítulo 3. Desde o começo aqui, ó. Capítulo 3, verso 1, Atos dos Apóstolos. E o terceiro ponto que eu quero falar, antes de lermos esse texto. Primeiro, qual foi? Por que você precisa do poder do Espírito Santo? Para vencer o eu.
Segundo, para vencer o inimigo. Terceiro, para pregar com poder. Você quer pregar com poder? Então vamos lá. Certa tarde, Pedro e João foram ao templo para participar da reunião diária de oração das 3 horas. Quando eles se aproximavam, viram um homem coxo de nascimento ser carregado pela rua e colocado ao lado do portão do templo, aquele chamado o Portão Formoso, como era seu costume todos os dias. Quando Pedro e João estavam passando, o homem pediu algum dinheiro. Os dois olharam bem para ele. Então Pedro falou: olhe para cá. O coxo prestou atenção a eles, esperando uma esmola. Mas Pedro disse: não temos dinheiro nenhum para você, mas eu vou dar uma outra coisa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu digo, ande. E aí a história a gente já sabe o que aconteceu. Esse homem levantou, firmou as pernas. Que coisa maravilhosa. Você imaginou que esse poder está disponível para nós, para você, individualmente. Diga assim: esse poder está disponível para mim. E fale o seu nome. Esse poder está disponível para mim. Celso, esse poder está disponível para você. Sabe por que não acontece? Eu não sei se alguém está com a lição aí. Se alguém tiver com a lição da escola sabatina e puder depois me emprestar, de sexta-feira, eu precisava ler um texto lá para vocês. Um dos motivos que não acontece. Mas aqui, acho que todo mundo aqui somos adventistas aqui, temos a lição para ir lá olhar. Eu vou chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Veja a intrepidez de Pedro. Agora, você acha que você vai sair simplesmente e vai sair falando isso daí? O Espírito Santo foi muito claro. Pedro sabia o que ele estava fazendo. O apóstolo Paulo, em outras situações, o Espírito falava com ele também, como fala comigo e fala com você. A partir do momento que a gente se coloca à disposição, nós devemos nos colocar à disposição, devemos buscar isso. E como uma igreja que tem uma palavra profética, eu vou ler textos aqui da palavra de profecia para nós. Então, para você realmente pregar com ousadia, para você pregar com poder, porque não é a questão do mérito próprio ou da exaltação. Porque quando chegavam diante dos discípulos, ele falava assim: não se ajoelhe diante de nós somos homens como vocês. Quem operou isso? Vamos um pouquinho mais para frente aqui, em Atos, ainda aqui, no capítulo 3. Deixa eu avançar um pouquinho. Vamos aqui no capítulo 4, porque daí esses homens foram levados a julgamento por causa de um grande milagre. Começaram a ser exaltados, e a gente sabe que havia uma inveja ali por parte de toda a liderança dos sacerdotes, Anás, Caifás, enfim. Eles são levados então a julgamento e eles começam a falar. E Pedro começa a falar, explicar o que tinha acontecido. Vamos em Atos capítulo 4, verso 13. Depois de Pedro explicar o que tinha acontecido, que eles tinham pego e crucificado o Cristo, e Pedro falava com ousadia para esses homens. Quando o conselho viu a coragem de Pedro e João, e pôde ver que eles eram evidentemente homens simples e sem cultura, ficaram espantados e perceberam que a convivência com Jesus, o que a convivência com Jesus havia feito neles. Jesus não está aqui hoje da mesma forma como esteve com eles. Mas Jesus fala assim: eu vou rogar ao Pai e Ele vos enviará alos paracletos, outro como eu, com a mesma autoridade que eu, o outro Consolador. Lição de sexta. Obrigado. Muito obrigado. Isso aqui vai ser muito útil para a gente. Obrigado, Carol. Sabe o que acontece quando você fica buscando o Espírito Santo na sua vida? A cada dia, como ele ensinou, como Jesus ensinou, batei, pedi, buscai. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: olha, eu não sei que grau de cultura que você tem, de conhecimento. Estava conversando com o Joaci hoje. E o Espírito de Profecia diz a mesma coisa. Mas eu posso perceber que você esteve com Jesus hoje.
pela forma como você é, pela forma como você age, pela forma como você fala, pela coragem que você tem, pelo tanto que você vence o seu próprio eu. Você vai estar com Jesus. Você tem a possibilidade de estar com Jesus através da pessoa do Espírito Santo. E nós estamos perdendo o tempo de buscá-lo a cada dia e viver dessa forma. Não para fazermos milagres, mas quando nós olhamos aqui e vemos como Jesus agia, era a vontade de Deus. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, os milagres eram... Deus operava os milagres. E vemos ainda no final do livro de Marcos, olha só, e a gente não pode ter medo de ser usado por Deus. Se Deus quer fazer de você um instrumento de poder, se entrega. Olha só, final do livro de Marcos. Ide por todo mundo e, termina a frase, e pregar o evangelho. Todo mundo sabe essa parte, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Até aí todo mundo a gente conhece. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Agora, olha que coisa maravilhosa. De fato, verso 19 de Marcos, capítulo 16, verso 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Olha que maravilhoso isso aí. Próximo. E os discípulos foram a toda parte pregando. E o Senhor estava com eles e confirmava o que eles diziam por meio dos milagres que seguiam suas mensagens. É vontade de Deus fazer milagre quando você fala a verdade. Não é que... Agora, se você sai realmente para fazer milagre, já está errado. Mas quando você está imbuído pelo Espírito Santo, você já vence o eu. Você vai fazer por amor a mensagem. E aí Deus vai operar. Ah, Sabrina saiu para pregar. Por que ela saiu? Cheia do Espírito Santo. Está falando da mensagem, está ganhando almas. E se Deus tiver que realmente fazer milagre para que o nome dele seja glorificado e pessoas se entreguem a ele, Deus vai fazer. Deus vai te usar. Basta nos crermos e nos colocarmos nas suas mãos. É isso que tem que acontecer. Acontece que... O que nós temos buscado? Eu falei, né, Joaci, e fica o convite aqui para quem quiser participar. Em janeiro a gente começa o nosso trabalho lá na nossa empresa. Lá. O Joaci vai ser meu parceiro lá. Quem quiser participar, e fica aí o convite. Mas, na verdade, é melhor que não seja muita gente, porque assim, é melhor que a gente monte os grupos mesmo. A igreja precisa dos pequenos grupos. E que 2019, em nome de Jesus, seja um ano desse Espaço Novo Tempo realmente decolar pelo poder do Espírito Santo. Mas assim, fica o convite para vocês participarem com a gente lá também. Porque quando a gente realmente, eu falei para a Mônica, viu, vamos começar a construir, mas tem que ser realmente isso aqui para a honra e glória de Deus, tem que ser um centro de influência. Mas eu falo para os irmãos, a gente tem que tomar cuidado com os nossos planos, que às vezes nossos planos nos levam até para a perdição eterna. E nós tivemos, nossa, às vezes a gente começa a fazer as coisas e é isso que eu falo, a gente tem que realmente o Espírito Santo nos direcionar. E às vezes a gente toma alguns passos e a gente corre o risco de se perder. Graças a Deus terminamos lá, está praticamente quase 100% pronto e eu queria um parceiro, né? O Caleb, o Josué foi embora, né? Que era o André, que era meu grande parceiro e vem aí o Joaci, mas todos que eu falei estão convidados. Em janeiro a gente começa o nosso pequeno grupo lá. Mas aqui no Espaço Novo Tempo temos muitos desafios e cada um de vocês tem desafios. E às vezes as pessoas vêm falar, Celso, eu estou fraco, estou desanimado de evangelho, de ir para a igreja. Enfim, como é que está o seu espiritômetro? Você tem? Eu não tenho, né? Eu uso esse negócio aqui, ó. Não sei se vocês sabem, né? O que é isso aqui? Vocês conhecem isso aqui? Vocês estão pensando que é um apresentador de slide, né? Isso aqui é uma trena, ó. Daqui lá tem 7 metros. Tem essa aqui também. Isso aqui todo mundo conhece, né? Eu uso quase todo dia isso aqui.
praticamente todo dia. Mas o Espírito Santo não dá para a gente medir assim. Se você tivesse um espiritômetro, como é que você estaria hoje? Quando nós vemos os discípulos aqui, a coisa é maravilhosa. Atos dos Apóstolos, nós vemos, olha que maravilhoso. Vamos lá em Atos. Vão ter tantos textos que eles vão vamos em Atos, capítulo 4, verso 31. Esse é um dos versos mais maravilhosos. Depois dessa oração, o prédio onde eles estavam reunidos foi sacudido. E todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a mensagem de Deus. É muito maravilhoso quando a gente vê esse texto. E aí você vai ver isso se repetindo várias vezes. Os discípulos buscando o poder do Espírito Santo e eles sendo cheios do Espírito Santo e saindo com poder. Como é que está? Se a gente pegasse um espiritômetro. Mas uma coisa que tem que acontecer, sabe o que faz com que a gente fique realmente muito parado, muito desanimado? O Espírito Santo não vai deixar você desanimar. É que a gente vem aqui e a gente quer sentar no banco e não fazer mais nada. Então, às vezes as pessoas vêm falar, Celso, vamos fazer uma visita? Vamos visitar. Mas eu falo para a pessoa, eu falo assim, olha, eu posso visitar, eu posso orar, a gente pode chegar lá, expulsar, pode fazer o que quiser. Se as pessoas não se realmente apegarem à obra, nós vamos desanimar. Vai esfriar. E vai voltar para trás. Eu quero ler um texto aqui. Ah, Celso, mas isso aí é coisa de igreja pentecostal, hein? O que você está falando aí. Eu me lembro quando eu vim para a igreja adventista, eu comecei a pregar direto sobre o Espírito Santo. Aí falaram, mas cuidado lá, o Celso está falando do Espírito Santo. Mas eu fiquei tão feliz porque quando eu vim para a igreja adventista, e nós que não éramos adventistas, os pentecostais, a gente fala assim, lá fora, não todas, mas às vezes a gente recebia isso tudo e falava assim, não, mas na igreja adventista não tem o Espírito Santo. Né? E aí eu já falei para muitos aqui, eu recebi um estudo, eu escutei o Humberto falando do Espírito Santo, falei, não é essa a igreja que eu tenho que vir. Acontece que a gente não tem buscado. Olha só, o livro Grande Conflito. Quero ler aqui, a página 607. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos. Então, você quer saber como receber a promessa? Seja humilde. Dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Humilde e consagrado. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu espírito, do que pelo preparo das instituições de ensino. Temos que saber a palavra? Temos. Imagino, né, hoje o conhecimento que nós temos, mas o conhecimento sem o Espírito Santo não vai produzir o efeito que Deus quer. Deixa eu agora pegar um outro texto aqui. Ainda do grande conflito. Grande conflito. Então eu não estou falando da minha cabeça. Quem escreveu, todo mundo sabe, Ellen White, mensagem profética. Para você se apropriar, para mim me apropriar. Esta obra, a obra de pregação no final dos tempos, será semelhante à do dia do Pentecoste. Todo mundo sabe o que aconteceu no Pentecoste, né? Assim como a chuva temporã, que é a chuva do Pentecoste, foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia, que é aquilo que nós estamos esperando, mas que já está disponível, será dada em seu final para o amadurecimento da seara. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho devem novamente cumprir-se na chuva serôdia no final do mesmo. Então, e o último pedacinho aqui que eu quero ler desse texto. Estamos caminhando aí para o... Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Quem vai ser
Quem vai se disponibilizar? Mas eu quero também mostrar uma outra coisa para vocês. Agora eu quero mostrar um alerta que Ellen White vai dar. Ah, Celso, mas eu preciso desse negócio aí? Eu preciso do Espírito Santo? Será que eu preciso? Ah, eu venho aqui na igreja, eu ajudo no louvor, eu ajudo na recepção. Uma vez que é esse o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? Livro Atos dos Apóstolos agora, de Ellen White. Por que não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais a dar boas dádivas a seus filhos. O Senhor está disposto a dar o Espírito Santo para você. O que você tem pedido para Deus hoje? Cada obreiro deve fazer sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito Santo. Grupos de obreiros cristãos se devem reunir para suplicar auxílio especial, sabedoria celestial, para que saibam como planejar e executar sabiamente. Aí a nossa missão aí, Joaci, no ano de 2019, e de toda a liderança aqui do Espaço Novo Tempo. Principalmente eles devem orar para que Deus batize seus embaixadores escolhidos nos campos missionários, com uma rica medida do seu Espírito. E tem mais, tem muita coisa que Ellen White vai falar sobre o Espírito Santo. Vai falar, inclusive, que se nós não buscamos o poder do Espírito Santo, olha só, a promessa do Espírito Santo não é limitada a uma época ou povo, como muitos pensam, né? Vai falar sobre o perigo das pessoas que não buscam o Espírito Santo e ficam se preocupando com assuntos de menor importância. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver o que ela vai estar falando. Fala que quando nós nos preocupamos com coisas que não são as principais, às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas aqui na igreja, nas coisas que estão acontecendo, e a gente não pede o poder do Espírito Santo. Fala que aí haverá sequidão e morte. Então, nós temos que realmente começar a pedir que Deus nos envie o Espírito Santo. E o último texto que eu quero ler aqui, deixa eu achar aqui. Uma das coisas que impede o Espírito Santo de descer na sua vida, na minha vida. Ah, Celso, eu tenho pedido. Tenho buscado o Espírito Santo. E do Espírito Santo ser derramado numa comunidade. Quando os obreiros tiverem a presença permanente de Cristo em sua vida. Isso aqui está na lição da escola sabatina de sexta-feira passada. Peguem lá, olhem e comecem a pedir para Deus mudar, né? Quando os obreiros tiverem a presença permanente de Cristo em sua vida, quando estiver morto todo o egoísmo, quando não houver nenhuma rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, que é o que nós estamos vendo, e foi assim que o Espírito Santo se manifestou na igreja no início, quando existir unidade, quando eles se santificarem de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido. As pessoas podem ver o amor entre nós? Existe esse amor entre nós? Eu tenho certeza que aqui no Espaço Novo Tempo essa é a diferença. Mas não significa que nós estamos já no... Dá para melhorar. Dá para melhorar. Dá para a gente se acolher mais. Deus quer operar grandemente. Homens, autoridades da igreja. Eu não tinha muito contato, mas acabei tendo contato, que entraram aqui dentro, perceberam alguma diferença. E eu tenho certeza que é realmente a manifestação do amor uns pelos outros. Aqui, que faz a diferença. Mas dá para melhorar.
quando eles se santificarem de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então, agora a palavra, né, a conjunção. Se acontecer isso, é condicional. Então, os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir tão seguramente sobre eles, como é certo que a promessa de Deus não falhará em um jota, um tio. A promessa que Jesus falou, não devemos sair para pregar sem antes termos o poder do Espírito Santo. E a promessa vai cumprir quando a gente realmente manifestar o amor um pelo outro. Quando a gente deixar toda a supremacia. Às vezes, mas aqui a gente não briga, mas briga dentro de casa. E não é fácil, né? Às vezes essa questão, o homem tem razão, a mulher tem razão. Né? Eu sei, cada um de nós temos as nossas lutas. Mas às vezes a gente fica brigando por bobeira. Aqui no trabalho, a gente quer alimentar o nosso ego, a gente quer ser sempre o vencedor. Quando mais acontecer aqui dentro, o perdão tem que acontecer. A gente tem que trabalhar tudo por uma missão. Que coisa maravilhosa, somos embaixadores de Cristo. Quando a gente olha a missão que a gente tem, a gente não valoriza. E não é porque nós somos alguma coisa, não. Vimos hoje lá no sermão, né, de Gideão. Era o menor da menor tribo, era o menor da família, da menor tribo, era o menor dos menores de Israel. Mas Deus falou, não é você que eu vou usar. Então não importa quem você é. Importa que se você colocar na mão do Senhor, Ele pode fazer de você um grande instrumento de poder para realmente ser uma pessoa que está trabalhando para trazer o reino de Deus. Então é isso que nós devemos buscar: humildade, santificação e realmente a gente viver o amor uns pelos outros aqui. Se você quer a melhor promessa para o ano de 2019, sabe qual que é? É o Espírito Santo que te guia a toda a verdade. Jesus, né, Deus fala para a gente, Jeremias 29:11, eu sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É o Espírito Santo que nos dirige aos planos de Deus para a nossa vida. E os planos de Deus não nos trazem dor. Então, a melhor promessa para o ano de 2019 é você continuar esperando Jesus, mas agarrado com o Espírito Santo. Que seja esse o nosso propósito em 2019. Vivemos cheios do Espírito Santo. A ponto de, se o Senhor tiver que te usar para um grande milagre, Ele vai te usar. E leiam Atos dos Apóstolos. Ele vai falar isso, que aonde não há a busca pelo Espírito Santo, ali haverá sequidão e morte. Por que a gente desanima? Porque a gente não está cheio de Espírito Santo. Sequidão e morte. Espírito de profecia, né? O Espírito Santo usou Ellen White para escrever. Então temos os textos aqui bíblicos, mas temos a palavra inspirada para nos dar luz. Então, nós, no sentido real da palavra, somos uma igreja pentecostal nesse sentido, que é a igreja que está esperando o cumprimento da promessa de Deus, que já está disponível. Que seja, então, esse o propósito de você buscar o Espírito Santo a partir de agora, a partir de hoje, viver cheio do Espírito Santo para que sejamos um instrumento de Deus. Amém? Convido todos a se colocarem em pé, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, em nome de Jesus, estamos na Tua presença. Pai, quantos de nós temos nessa semana grandes desafios, temos as nossas preocupações, mas esse mesmo Espírito Santo nos faz, Senhor, confiarmos nas Tuas promessas de que se Te buscarmos o Teu reino em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas, Pai. É através do Espírito Santo que confiamos nas Tuas palavras, Pai. Através dessa pessoa, da terceira pessoa da Trindade, de Deus, agindo na nossa vida, dentro de nós, Senhor. Mas nós queremos muito mais. Nós queremos, Senhor, viver cheios do Espírito Santo. Senhor, nos ajuda, assim como Ellen White escreveu, termos fome e sede do Espírito Santo, Pai. É a melhor promessa que nós temos para que possamos estar prontos para quando o Senhor voltar, para recebermos essa outra promessa, Pai, do Senhor vir nos buscar e vir e nos levar para a eternidade contigo, Senhor. Precisamos do Espírito Santo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vivermos com Ele, a falarmos dEle, a Senhor, realmente podermos demonstrar a importância dEle aqui na nossa vida, como cristãos aqui dentro da Igreja Adventista, aqui no Espaço Novo Tempo, Pai. Que sejamos, Pai, uma fonte
de água a jorrar com esse poder do Espírito Santo, que possa, Senhor, saciar a sede de muitas outras pessoas e que essas pessoas também possam a ter essas experiências maravilhosas com o Espírito Santo, Pai. Nós pedimos tudo isso, pedimos que o Senhor nos leve em segurança aos nossos lares, leve para as nossas casas e tenhamos uma semana abençoada. Quero pedir também por todos aqueles, Senhor, que estão nos assistindo, Pai, que também estejam buscando o poder do Espírito Santo e que o Espírito Santo esteja agindo sobre a vida de cada um, sobre o lar de cada um, sobre a família de cada um de nós. Pedimos tudo isso e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e busquemos realmente esse poder. Amém?